Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui, mais uma EBD. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 28. Mais uma EBD. Nos colocamos nas mãos de Deus para que seja uma bênção essa EBD de hoje, o estudo, os louvores. Vamos ler aqui então, Romanos 1, 28 em diante. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vemos aqui uma realidade, Paulo passando aqui à igreja de Roma, acerca daqueles que resistiram ao conhecimento de Deus. E o resultado que nós lemos, toda essa situação, é em função do que Paulo escreve aqui no início do verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. É triste que às vezes, mesmo nós cristãos, não prezamos o conhecimento de Deus. Muitas vezes nós, que deveríamos ser aqueles mais interessados nesta terra em conhecer a Deus, por vezes caminhamos indiferentes, negligentes, sem manifestar um interesse sincero pela palavra e pelo ensino. Que nós possamos utilizar a escola dominical para justamente fazer o contrário disto. Ensinar sim o conhecimento de Deus, passar sim esse conhecimento a todos aqueles que caminham conosco, que têm desfrutado esse privilégio que Deus nos dá de estarmos reunidos como escola dominical, bem como todos os demais trabalhos da igreja. Vamos, irmãos, orar e pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor nosso Deus, agradecemos por mais um dia, rogamos a Tua bênção sobre nós, sobre as demais igrejas que de alguma maneira se reúnem ou fazem seus trabalhos nesta manhã. Abençoa, por favor. Dá ao teu povo cada dia maior interesse pela tua palavra, cada dia maior desejo de te conhecer. Te agradecemos porque, acima de tudo, é o Senhor quem se revela a nós. E pedimos que o Senhor mais e mais nos ajude a te conhecer e a aplicar esse conhecimento à nossa conduta de vida, ao nosso testemunho. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ter agora alguns momentos de louvor. Passo então ao Ministério de Louvor, que esteja nos conduzindo com cânticos espirituais. Existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro da luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no viver sempre em comunhão.
nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra, que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Nós temos também ainda hoje a agradecer a Deus a vida daqueles que aniversariaram esta semana, número de irmãos que completaram mais um ano de vida. Deve ser motivo de gratidão a nós por isso, porque a vida em comunhão nos alegra, nos enche o coração, e a alegria dos nossos irmãos é a nossa alegria também. Nós nos congratulamos com aqueles que aniversariaram e vamos agora conhecê-los. Será passado a vocês todos aqueles que completaram mais um ano de vida.
Vamos então agradecer a Deus por essas vidas preciosas. Pai de amor e misericórdia, agradecemos pelos aniversariantes da semana. Muito obrigado porque o Senhor é quem acrescentou a eles este ano de vida, que tudo aquilo que eles viveram tenha produzido crescimento espiritual, tenha trazido experiências boas e importantes, necessárias e úteis para a vida. Abençoe esses irmãos, Senhor, cuida deles, continua acrescentando anos de vida e de conhecimento do Senhor, que haja em seus corações profunda gratidão para contigo, o reconhecimento de que é o Senhor quem os sustenta, quem os mantém. Louvamos ao Senhor pela vida de cada um e oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós também temos alguns avisos a passar. Primeiro, hoje, como nós já anunciamos anteriormente, hoje nós temos, durante o dia, temos como membros da igreja o dever de vir aqui e votar. Votar, nós temos aqui uma eleição, se constitui uma assembleia, ainda que durante todo o dia, uma assembleia para eleição de diácono. Na verdade, temos um candidato, que é o diácono Alexandre, nosso irmão, que vence o mandato nesses dias agora. E ele é o único candidato, mas para que ele permaneça como diácono, exercendo o diaconato, é importante que ele tenha o voto da igreja e que seja, segundo a Constituição, a metade mais um de todos os membros votantes. Então é um dever, nós como membros da igreja, nos fazer presentes e expressar o nosso voto. Temos também como aviso, lembrando os irmãos, como também temos avisado, que nós não temos mais os trabalhos nas terças-feiras à noite. Aquele culto que nós tínhamos terça à noite, por enquanto está suspenso. Nós agora estamos retomando o estudo bíblico de quarta-feira, sendo presencial também. Então, nós não temos mais na terça-feira os cultos e às quartas-feiras passamos a ter o estudo bíblico presencialmente aqui na igreja. Então, não deixe de participar, é importante. Continuar também nos cuidando com respeito à Covid. É importante que os irmãos se cuidem, não só aqui na igreja, como nós temos orientado, uso de máscaras, álcool em gel e manter um distanciamento, mas também fora da igreja. Nós temos o dever de cuidar não somente de nós, mas dos outros. Quando nós nos cuidamos em todos os ambientes por onde nós caminhamos durante a semana, nós estamos cuidando não só de nós, mas daqueles que estão à nossa volta também. É importante também, reforçando já o que nós temos já falado desde o princípio, é importante que aqueles que vêm à igreja, que se inscrevem, que vêm à igreja, eles estejam, pelo menos se sentindo saudável. Se o irmão está sentindo alguma coisa, tem algum sintoma diferente, nos dias que nós estamos vivendo, é importante que os irmãos se precavenham, deixem de vir à igreja por conta desse quadro, desse sintoma, por uma questão de preservação e cuidado. E continuam aquelas nossas regras todas de máscaras, álcool em gel e distanciamento. Temos orado, pedido a Deus por uma solução para esse quadro, uma vacina, quem sabe, mas enquanto isso não acontece, nós somos responsáveis e devemos cuidar de nós mesmos e uns dos outros. Outro aviso que passou, nas quartas-feiras, no estudo bíblico, não é necessário inscrição. Não é necessário inscrição. Todos podem vir, porque dificilmente o número que a igreja disponibiliza será preenchido na quarta-feira. Então, a princípio, os irmãos podem vir sem necessidade de inscrição. Lançamos à igreja também uma palavra. É importante, muitos não têm estado na igreja já há muitos meses, desde o começo da pandemia. É importante considerar a importância da comunhão em todo o tempo. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus, uma boa aula.
Vamos iniciar a nossa escola dominical fazendo uma oração. Querido e amado Deus, nós somos gratos por mais uma manhã estarmos na Tua presença para estudarmos a Tua palavra. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento do Teu querer para as nossas vidas. Abençoa-nos, é o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. A nossa lição de hoje é a lição número 11, com o título A Hora de Confrontar, numa boa, é claro. E o título básico, o texto básico da nossa lição é Mateus 18, 15 e 17. Só que nós vamos ler até o 20, tá? Como se deve tratar a um irmão culpado? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então a introdução da nossa lição é: conflitos são comuns, mas a prática da resolução dos conflitos é incomum. Então nós vemos que conflitos é uma tendência natural do ser humano. E esses conflitos têm e devem ser resolvidos. A questão é que, quando os conflitos são resolvidos, o coração alimenta amargura. Não são resolvidos, o coração alimenta amargura, rancor, raiva e diversos outros sentimentos pecaminosos que levam a ações também pecaminosas. Quando nós temos algum irmão em situação que não é de acordo com a palavra de Deus, nós, como corpo de Cristo, temos por obrigação alertarmos o irmão de que o que ele está fazendo não convém a um cristão. Mas também aqui no nosso texto diz que se ele não aceita, nós temos que chamá-lo a atenção. E se ele não concordar, nós temos que chamar testemunhas. E se ele não concordar, ainda que ele está em uma situação de pecado, nós temos que comunicar aos irmãos, à igreja. Mas para isso, para que os conflitos sejam resolvidos, é necessário esse confronto, conforme nós lemos no texto. E esses pecados têm que ser expostos, têm que ser abandonados, para que haja crescimento no corpo de Cristo. Então, essa confrontação é com base na palavra de Deus. Não podemos ter olhares atravessados, sermos parciais. Nós temos que olhar sobre a ótica da palavra de Deus, porque tudo que nós fizermos tem que ser de acordo com a palavra de Deus, baseados na palavra de Deus. Então nós temos que poucos têm disposição de praticá-la. Muitas pessoas às vezes vê o irmão com problema e não tem coragem de chamar a atenção do nosso irmão, mas isso cabe à igreja, para que a igreja, o corpo de Cristo,
seja saudável. Então, para ter uma vida santificada, porque se houver pecado no corpo, não há santificação. Então nós precisamos ser norteados tão somente pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a única palavra realmente correta, pronta para nos auxiliar, nos corrigir, não é? E a única que é possível dar um processo de resolução para os conflitos. Então, o primeiro tópico da nossa lição é: a confrontação é necessária. Então, se conhecemos, soubermos de uma situação de pecado, nós temos sim que chamar, porque é necessário para que haja um corpo saudável. O corpo de Cristo tem que ser saudável. Então temos dois modelos, dois tópicos a discutirmos, né? O primeiro é que nós somos tutores dos nossos irmãos. Aí nós vemos lá em Gênesis 4, quando Caim diz: acaso sou eu tutor do meu irmão? Quando Deus o coloca em confronto. Eu sou indiretamente, ou seja, diretamente a palavra de Deus, responsável pela vida espiritual do meu irmão. Mas aqui Caim disse: por acaso sou eu tutor do meu irmão? E não é assim que nós devemos nos proceder. Isto está em Gênesis 4, versículo 9. Então nós devemos caminhar uns com os outros, pois fazemos parte do mesmo corpo, e este deve manter a sua unidade. Para que haja unidade, coesão no corpo de Cristo, nós temos que caminhar lado a lado, ombro a ombro com o nosso irmão, em retidão, em santidade, porque o corpo de Cristo tem que ser um corpo extremamente saudável, para que não haja divisão no corpo de Cristo. E aí, não somente a unidade, mas a santidade, pois se um membro do corpo está doente, todo o corpo sofre. Quando eu sinto uma dor no meu dedinho mindinho, nossa, não é só o meu dedinho que está doendo, mas é todo o meu corpo, reflete em todo o meu ser. Assim é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, para que haja satisfação e contentamento, ele tem que estar saudável. O segundo é: a confrontação tem como objetivo a restauração. Então ninguém chama a atenção do outro irmão, ninguém confronta o outro irmão por vontade própria, por satisfação, mas por restauração do corpo. Então diante da necessidade e da exortação para praticarmos a confrontação, podemos ficar perdidos quanto a o que fazer. Por isso a instrução de Cristo é tão importante. Não seremos guiados nesse processo pelo nosso coração, que é enganoso, mas seremos instruídos pelo próprio Cristo, como veremos. O nosso coração não é só enganoso, ele é tendencioso, tende a torcer por uma coisa, às vezes até por uma situação que não agrada ao Senhor. Então nós não temos que olhar pelo nosso coração, mas pela palavra de Deus. Simplesmente o que Jesus nos ensinou, o que o próprio Cristo nos ensinou. Então vamos ver o tópico 2: confrontando nosso irmão em amor. Confrontação deve ocorrer? Sim, ela deve ocorrer, que nós já vimos aqui no capítulo 18, que nós já lemos, no versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Então nós temos que arguir o nosso irmão, procurar saber o porquê que ele está nessa situação,
que constrange o corpo de Cristo, quem lá no mundo, a primeira coisa que vai fazer, ele é cristão, ele faz parte da igreja X ou Y. Ninguém vai falar no indivíduo sozinho, mas sim ele como participante do corpo de Cristo. Então nós temos, irmãos, que estarmos vigilantes para que nós não sejamos pegos numa situação de pecado, porque o mundo vai nos acusar. É o primeiro acusador, porque o diabo só tende a acusar. Enquanto que a palavra de Deus é libertadora, a palavra de Deus faz o confronto para abençoar o irmão. Como diz a palavra de Deus: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas para o mundo não é isso, pelo contrário, o diabo quer nos envolver mais e mais no seu lamaçal de pecado. Então nós temos que estarmos conforme Tessalonicenses 5,17, orando sem cessar. Essa é a missão da igreja, para que nós não venhamos cair em tentação. Então, o irmão deve ser confrontado, mas quem devemos considerar o irmão? O termo sugere alguém que professou ser cristão, que vive as coisas comuns do corpo de Cristo, a igreja. Esse termo irmão é apontado por Wayne Mack, um autor, como sendo referente à relação de família. Claro, e no sentido espiritual, ela se refere a outro membro da nossa família espiritual. Irmão é aquele que caminha conosco na vida espiritual, é aquele nosso irmão que está aqui todos os dias de culto, celebrando ao Senhor. Então nós temos que estarmos juntamente com eles, vigiando, para que não aconteça esse mau testemunho de pecado, que é o que eu já disse, que o mundo vai apontar, de onde ele é. Nunca vai falar, é o senhor José, a dona Maria, fulano ou beltrano, mas vai falar, ele é da igreja tal, diz que é cristão. Então isso nós temos que preservar o nome de Cristo, porque o nome de Cristo é poderoso. Então nós temos que zelar pela causa de Cristo, pelo nome de Cristo. Então vamos ver 1 Coríntios 5,11. O que 1 Coríntios 5,11 vai nos falar a respeito? 1 Coríntios 5,11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento ou idólatra, mas maldizente ou beberrão ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Então aqui Paulo nos alerta que se ele não aceitar a correção, esse confrontamento, nós não podemos nem andar com ele, conforme Paulo diz, porque ele vai ser um mau exemplo e nós vamos estar associados a ele se nós estivermos em comunhão com ele. Por quê? Porque ele é um maldizente da palavra de Deus, ele é um mau testemunho para a igreja de Cristo. Então nós temos que estarmos alertas com quem nós devemos andar, porque a palavra de Deus nos alerta que nós não devemos andar em santidade. E se nós podemos andar só em santidade, nós não devemos ter amigos que maldizem o nome de Cristo. Gálatas 2, 11 a 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhes face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito,
Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: e sendo tu judeus, vive com gentios, como gentios e não como judeu. Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então aqui nós vimos que Paulo confronta Pedro, porque Pedro, distante dos judeus, ele comia e bebia com os gentios. Quando chegam os judeus, ele quer ter um procedimento diferente. Irmãos, nós como povo de Deus, temos que ser de uma única cara, como diz. Nós não devemos ter duas caras, mas nós devemos viver a palavra de Deus, tanto com os gentios ou com a igreja. E aqui o texto nos diz que até Barnabé, aquele que foi tão verdadeiro, que acolheu a Paulo, também foi achado nessa situação, dissimulando, não correspondendo. Então eles tiveram que ter esta confrontação pelo apóstolo Paulo, sendo o apóstolo Paulo o apóstolo mais novo, e no entanto confrontando aqueles discípulos, aqueles apóstolos que já eram mais antigos. Então nós vemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela não deixa que nenhum de nós venhamos a nos perdermos, porque ela está constantemente nos confrontando. Vamos ver ainda Filipenses 4:2. Filipenses 4:2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordemente no Senhor. Aqui essas duas irmãs, se nós continuarmos lendo o texto de 2 a 7, nós vamos ver que são irmãs que eram irmãs abençoadoras, havia abençoado muito o trabalho do apóstolo Paulo. Mas elas estavam tendo pelo que dá a entender, intriga entre elas. Então nós vemos que a palavra de Deus nos confronta a termos unidade em Cristo. Nós não podemos sair por aí fazendo fofoca do nosso irmão. Eu falo mal de um irmão, de uma irmã para outra irmã, trazendo e levando. Isso não convém ao povo de Deus. Nós temos que ter sempre uma palavra de sabedoria com o nosso irmão, para abençoarmos o nosso irmão e nunca para maldizer o nosso irmão. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa língua, porque nós vemos lá em Tiago que a nossa língua abençoa como também amaldiçoa. Então nós não devemos ficar com intriga, e se houver esse tipo de intriga no meio do corpo de Cristo, nós temos que confrontar, chamar as duas partes para tirarmos a conclusão e colocarmos. Mas tudo isso nós temos que fazer em amor, em oração. Antes de qualquer confronto nós devemos orar, pedir a Deus sabedoria e discernimento. Vamos ver ainda 2 Tessalonicenses 3, 6 a 13. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não sair
no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçoso de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se não mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam responsáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos a justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui que nós temos que ter moral ilibada. Não é só na igreja não, é no mundo inteiro, para o mundo. Nós temos que ser pessoas idôneas, pessoas que façam a diferença, e que nós não podemos deixar dúvidas do nosso comportamento, mas nós temos que ter uma vida íntegra, uma vida de integridade para com o Senhor. Ainda, o que eu li foi Timóteo 3. Agora nós vamos ler 2 Tessalonicenses, eu inverti. 2 Tessalonicenses. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em vós mesmos para vos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então aqui nós vemos, irmãos, que naquela época havia pessoas que queriam viver à custa do irmão, chegar na casa do irmão na hora do almoço, na hora do café da tarde, na hora do jantar, e isso constantemente. Aquele irmão que é, hoje na linguagem popular, o irmão de braço curto. E então o nosso irmão Paulo exorta estes a trabalharem, a não viver à custa do nosso irmão, a não ser pesado ao nosso irmão. Então o apóstolo Paulo exorta nesse sentido, confronta aqueles irmãos. Pensa que é diferente? Hoje, no mundo de hoje, há muitas pessoas dessa maneira, há muitos irmãos, infelizmente, que não são muito chegados ao trabalho, mas aqui a palavra de Deus nos confronta que aquele que não quer trabalhar, que também não coma. O apóstolo Paulo fala isso no versículo 10, e também nos adverte para que nós não nos cansemos de fazer o bem, mas nós temos que fazer o bem sim, para aqueles que não são acomodados. Às vezes um irmão, uma irmã está em situação difícil, por quê? Perdeu o emprego,
perdeu, não está com saúde perfeita, tem necessidades, aí nós, como corpo de Cristo, temos obrigação de ajudá-los no sustento, mas não que torne-se uma rotina. O irmão melhorou a saúde, vamos levantar cedo e procurar um trabalho, vamos arregaçar as nossas mangas, para não sermos pesados ao nosso irmão, conforme a palavra de Deus nos exorta. Então, que nós tenhamos esses cuidados, mas que nós também temos que olhar para o nosso irmão que verdadeiramente está necessitado. Nosso irmão deve ser confrontado em amor. Quando eu chegar até um irmão que necessita de algum confronto, tem que ser com amor, com abnegação, com compaixão. Então aqui o Wayne Mack também diz que há 10 maneiras sobre como nós devemos confrontar o nosso irmão. Porque essa situação, se nós não confrontarmos o nosso irmão em amor, a situação pode piorar, pode haver divisão do corpo de Cristo. E aqui ele nos dá 10 maneiras de confrontarmos o nosso irmão. Ele diz sem demora. Quer dizer, eu soube da situação do irmão que está fora dos padrões do corpo de Cristo, eu tenho que agir, não posso deixar para depois, porque o depois pode ser prejudicial ao corpo de Cristo. E também, como diz aqui em Mateus 18, 15, eu e ele, eu não posso fazer o alarde do que está acontecendo, mas vamos orar, vamos conversar, vamos arguir o nosso irmão, o porquê, a situação, e vamos orar juntos para que haja arrependimento. Então, e ele diz também, com um propósito, a confrontação deve ser direta, não devemos falar só se o assunto surgir. Se eu souber, eu tenho que chegar nele, sem demora, com urgência. Não posso ter rodeios na conversa, eu tenho que ser direta. Tem que ser verbalmente, né? A palavra de Deus nos diz que nós temos que arguí-lo, como está também em Mateus 18:15. Aí, em particular, também Mateus 18:15 nos frisa, que é entre mim e ti, né? Com relutância. A confrontação deve ser algo prazeroso, não deve ser algo prazeroso para o cristão. Por quê? Porque Provérbios 17, 19 diz que o que ama a contenda ama o pecado. Então não pode ser prazeroso, porque nós não podemos ter prazer no pecado. Então arguir o nosso irmão, confrontar o nosso irmão, não pode ser uma situação de prazer para o corpo de Cristo. Prazer para a minha vida. Nossa, o fulano estava, olha, eu fiquei feliz, por quê? Não, é questão de tristeza. Nós temos que nos curvarmos diante de Deus com tristeza no nosso coração, pedindo a Deus misericórdia. Nós temos que ter compaixão. Então, o outro será, com compaixão, o outro será capaz de aceitar a correção e instrução, se ele souber que você se importa com ele. Gente, é tão importante a gente saber que o nosso irmão ora por nós. Quando algum irmão fala, nossa, eu oro por você, ou então você chega, eu oro por você, é tão gratificante. Nesse tempo de pandemia, eu tenho falado com algumas pessoas, eu tenho orado por você, e realmente eu tenho orado,
Nós temos o nosso grupo de oração da federação, nós temos orado bastante por diversas pessoas, por diversos irmãos. Eu, em particular, meu horário de oração do nosso relógio da igreja é ao meio-dia. Nós temos orado, eu e o Silas temos orado com frequência pelos nossos irmãos, pela nossa igreja. Então nós temos que orar. E aí vem Provérbios 27:6. Nós temos que ser leais, porque se as feridas que a lealdade provoca, como diz lá em Provérbios 27:6, são feridas de amor. É feita por alguém que ama. Eu vou confrontar o meu irmão, é duro, mas eu confronto a ele com amor, com necessidade que ele tem de ser amado, porque às vezes a pessoa está cometendo alguns deslizes. Por quê? Porque está caminhando longe do Senhor. Então nós temos que demonstrar a Ele amor, amor como Cristo nos amou. Aí, com humildade, Filipenses 2, 1-4. Vamos ver Filipenses 2, 1-4. O que nos diz? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então aqui, com humildade, nós temos que ter humildade. Nesta nossa comunhão, para completar o corpo de Cristo, nós temos que ser humilde, nós temos que ter a humildade, que é uma humildade revelada, cultivada pela igreja, que tem que ser uma mutualidade dos relacionamentos. Eu tenho que ser humilde para com meu irmão assim sucessivamente. Ninguém tem que exaltar. Por quê? No corpo de Cristo, o único que deve ser exaltado é Cristo Jesus, porque é Cristo Jesus que merece todo louvor, honra, glória e adoração, porque foi o único que morreu por nós, o único que deu a sua própria vida por amor a mim e a você. Então ele é o único, como diz no início do versículo: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, tudo isso tem que ser em Cristo, para completar a alegria do corpo de Cristo. Nós, como povo de Deus, temos que ser completo em tudo. Nós temos que ser completo de modo que nós pensemos a mesma coisa. Qual é a mesma coisa? Louvar, bendizer a Cristo, porque é o único que merece louvor e adoração, com cuidado. Então aqui nós devemos exortar o nosso irmão com cuidado. Por quê? Porque os conflitos são um perigo para que haja divisão no corpo de Cristo. Então nós temos que ter cuidado quando nós chamamos a atenção do nosso irmão, para que o nosso irmão não saia ofendido, mas sim que ele saia fortalecido. O objetivo da exortação, o objetivo é única e exclusivamente para o crescimento do corpo de Cristo. Não há outro objetivo senão o crescimento da igreja.
esse confronto é para o crescimento da igreja, para que haja todos se sintam bem no corpo de Cristo, se sintam envolvidos, aconchegados para o corpo de Cristo e nunca em divisão. Então, o último tópico 10 é em oração, como nós já falamos. Nós temos que sempre, nós não podemos esquecer da oração, pois Deus irá operar na situação de modo que eu glorifique. Tudo seja para a glória de Deus. Então nós temos que em tudo que fizermos, nós temos que estar colocando diante de Deus, intercedendo para que Ele haja na situação difícil. Tópico 3. Seguindo os passos. A primeira confrontação se a primeira confrontação não alcançou o objetivo, ele tem que, assim os passos devem continuar, como nós já lemos lá em Mateus 18, que aí vai o processo, você sozinho, depois chama a testemunha, depois a igreja, para que haja um arrependimento, porque às vezes eu falando sozinho não houve arrependimento, mas eu chamo outro irmão para ser testemunha. De repente aquele outro irmão ouve de uma forma e fala as palavras que mexe mais ao coração daquele irmão. Mas nós vemos que se não houver também, aí o texto nos diz que se houver arrependimento, ganhaste o irmão. Mas se não houver, a gente tem que levar as testemunhas, né? Então, aquele irmão faltoso vai deixar de ter rixa entre os irmãos, como nós vimos lá no caso da Sintique. Nós temos que sanar esses problemas que advêm de coisas que destroem a união, o elo que Deus nos une não pode ser destruído. O corpo de Cristo tem que ser um corpo perfeito. Aqui, conforme, eu não sei como fala a tia Jay Adams, ele esclarece a função das testemunhas no processo. As testemunhas não são meras testemunhas. Elas são os primeiros conselheiros que buscam a conciliação de duas partes em crise. Então, essas testemunhas, normalmente eu vou chamar pessoas também mais achegadas àquela, que seja também imparcial. Não podemos ser parciais. Então, para que elas possam chegar com amor e sanar aquela crise. O pastor ainda pregou no domingo sobre crises. Então nós vemos que crises é comum em toda situação do ser humano. Acontecem as crises, os impasses, conforme o pastor falou. Então, os impasses têm que ser resolvidos. Nós não podemos deixar pendências, porque isso apodrece, faz com que o corpo de Cristo fique capenga. Se no nosso corpo, como eu disse, se o meu mindinho apodrecer, todo o meu corpo vai estar infectado por aquela podridão. Então, assim é o corpo de Cristo. Nós temos que estarmos alerta para que não haja esse tipo de coisa. Então, aqueles conselheiros, pessoas idôneas para aconselhar o nosso irmão em falta. Então, tornam-se testemunhas se quando o assunto for levado formalmente à igreja. Então elas, aí sim, até então elas são conselheiras. Então nós temos que olhar com amor o nosso irmão e tratar com dignidade o nosso irmão.
com amor, com compaixão, como nós já vimos. Uma pessoa, vamos ler Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Vamos ver o que nos diz. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então aqui nós vemos nesse texto que se nós encontrarmos alguém surpreendido em alguma falta, nós que somos espirituais, nós temos que tratar o nosso irmão com brandura, porque nós também não estamos livres de cairmos em tentação. Então nós temos que estarmos sempre alertas. Por isso em Tessalonicenses 5:17, 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. Nós temos que orar sem cessar, porque o nosso adversário, que é o diabo, está aí, prontinho, doido para nos tragar, nos pegar em falta. Então aqui quando o apóstolo Paulo diz que nós temos que estarmos vigilantes, nós temos que estar guardados pelo Espírito Santo de Deus. Então uma pessoa espiritual conhece a Escritura, vive em santidade e caminha segundo a vontade de Deus. Quando precisar de uma testemunha, ela deverá estar pronta, não só para apoiar um lado, mas para confrontar o pecado de quem quer que seja, no intuito de resolver o conflito entre os irmãos. Então o objetivo único é resolver a situação, resolver o problema, para que haja comunhão no corpo de Cristo. Não haja divisão, mas comunhão. Então esse é o último passo na busca pelo arrependimento, não é? Que é esse encontro com a igreja. O irmão que confrontou as testemunhas deve apresentar o caso ao conselho da igreja, que já vimos lá no capítulo 18 e 17. Como representante da igreja, irá procurar os irmãos faltosos para comunicá-los sobre o processo disciplinar que será iniciado segundo o Código da Disciplina adotado pela igreja. Então, aí, olha, se não houver arrependimento, é muito triste. Nós temos visto, a nossa igreja tem feito, inclusive, algumas disciplinas nesses últimos tempos. É muito triste a gente ter uma assembleia para uma disciplina. Nosso coração fica triste, nosso coração fica angustiado por aquele irmão disciplinado. Mas se houver arrependimento, ele é reconduzido à comunhão da igreja. Se não houver, esse irmão é excluído da comunhão. E é muito triste a gente saber que o nosso irmão está suspenso da comunhão, porque ele não aceitou ser confrontado pelo corpo de Cristo. Se o coração do irmão faltoso continuar endurecido, o próprio Cristo é que orienta que ele já não será mais irmão, mas ele será um gentil ou publicano. Então, irmãos, vamos continuar orando para que o Senhor haja no meio da nossa igreja, para que o Senhor trabalhe os corações, para que não haja confrontos, necessidade de confrontos no corpo de Cristo, mas e se houver, que nós hajamos com amor, que nós não tenhamos prazer, mas pelo contrário, que o nosso coração entristeça diante de situação de pecado no corpo de Cristo. Porque é muito triste as assembleias, para mim, e acredito que para todos vocês, é muito triste as assembleias de correção do corpo de Cristo. Então vamos orar, continuar orando para que haja saúde no corpo de Cristo. Então, quando há
esses irmãos que são excluídos, é a exortação do próprio Cristo. Deus é quem confere autoridade para esse processo, para o bem do seu povo e da sua igreja, para que não sejamos apontados, não venhamos apontar ou ser apontado pelo mundo de que que aquela pessoa é ou não cristão. Que Deus tenha misericórdia da nossa igreja, que Deus tenha misericórdia do corpo de Cristo, para que não haja, porque nós sabemos, há um ditado popular de que uma laranja podre estraga toda a caixa de laranja. Então, um irmão que anda em pecado contamina toda a igreja. A igreja sofre e nós queremos ter uma igreja saudável, porque a palavra de Deus nos diz que o fermento, uma pequena quantidade de fermento, leveda uma grande massa. Então, irmãos, que nós tenhamos a consciência de que nós temos, sim, que estar intercedendo pela igreja de Cristo, não é só pela igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, para que seja uma igreja saudável. O corpo de Cristo faça diferença na nossa sociedade que está tão difícil, que nós não venhamos a ser confrontados pelo nosso pecado, mas por sermos cristãos, isto sim, nós podemos ser confrontados pelo mundo, pelo que nós somos, pelo cristão que somos, porque nós vemos que lá no Oriente Médio, nos países de perseguição, os nossos irmãos são confrontados todos os dias, e todos os dias nós oramos pelos nossos irmãos da igreja perseguida, para que eles resistam nesses tempos tão difíceis, quando eles são confrontados a deixar, a renunciar o nome de Cristo Jesus. Irmãos, concluindo, não deixemos de amar o nosso irmão, os nossos irmãos, que nós possamos ser o irmão, aquele que aconselha na necessidade, que ajuda, conforme o texto que nós lemos. Se for necessário fazer o bem ao necessitado, se soubermos, que façamos, mas também nós temos que confrontar, caso seja necessário. Hoje, para encerrar, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor tem cuidado das nossas vidas, tem sido um Deus zeloso para com a tua igreja. Ó Senhor, nós te rogamos, ó Pai, que a nossa igreja possa ser uma igreja saudável, uma igreja que ama um ao outro, uma igreja que, se necessário for, confronte o seu irmão em amor, com compaixão. Ó Senhor, que nós nunca venhamos a ter prazer nesta situação de confronto, mas que o Senhor coloca nos nossos corações o desejo de te amar mais e mais. Usa-nos, ó Deus, para sermos bênção na tua igreja, no meio do teu povo. Cuida das nossas vidas, Senhor. Dá-nos uma semana de bênção e de paz. É o que nós te rogamos, no nome precioso de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.